Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje para fazer a análise do resultado do primeiro trimestre de 2019 da MRV. Como eu já disse no último trimestre, no quarto trimestre de 2018, a empresa é uma empresa que me agrada, primeiro por estar no setor de construção civil, segundo pela posição dominante que ela tem, né? A maior construtora residencial da América Latina, e terceiro pela consistência no crescimento forte e na melhoria de eficiência aí também, que sempre vem consistentemente atingindo melhores resultados. Então a gente vê ali que nesse trimestre ela teve um aumento da receita líquida no valor de 22,8% quando comparado com o primeiro trimestre de 2018 e, para a gente ter noção da consistência aí, 48,8% quando comparado com o primeiro trimestre de 2017. Então a gente vê aí um crescimento paulatinamente sendo feito aí ano a ano. Até atingir ali 1,5 bi de receita líquida. A gente vê o mesmo efeito aí de crescimento e melhoria quando a gente compara as despesas de vendas, gerenciais e administrativas com a receita operacional líquida. Então a gente vê ali uma redução consistente de 2,3 pontos percentuais quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2018 e de 4,2 pontos percentuais quando a gente compara com o primeiro trimestre de 2017. Atingindo ali 15,4% da receita operacional líquida, o que é uma redução considerável. O EBITDA, com um crescimento de 19,2% frente ao primeiro trimestre do ano passado, porém com a margem aí dando uma reduzida de meio ponto percentual, de 18,6% para 18,1%. Não é algo grave, é aquela patinada que o setor está passando ainda, eles ainda têm aí alguns ajustes para fazer no setor de construção, dependem bastante do crescimento do país e dependem bastante dessas reformas estruturais. Então, enquanto isso não acontece, o setor está patinando, a gente vê isso em várias empresas do setor. De qualquer forma, ela teve nesse trimestre uma geração de caixa negativa, o que a gente já tinha precificado ali através da prévia operacional que veio um pouco antes, né? É a primeira queda a primeira geração de caixa negativa em 26 trimestres, então a empresa aí dá uma patinada. Isso não me preocupa porque, primeiro, já era previsto na prévia operacional, segundo, é causado por um contingenciamento do Minha Casa Minha Vida, que deve ser retomado no segundo e no terceiro trimestre, então a empresa deve ter aí um fluxo de caixa, uma geração de caixa melhoradinha no segundo e no terceiro trimestre, justamente compensando essa geração de caixa negativa. Além disso, a empresa opera ali principalmente na faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida, que é uma faixa que é positiva para o governo do ponto de vista fiscal. Então é um programa que eles não teriam muito como acabar, é um programa que tem muito mais benefício do que teria ali um ônus social. Então é um programa que tem tudo para continuar. Esse deixa de ser aí um risco, passa a ser um risco muito, muito pequeno. Inclusive, essa opinião é dividida pela diretoria da empresa, como citada na teleconferência. E, além disso, sobre os rumores de que a Caixa talvez começaria a filtrar mais os empreendimentos que entrariam como qualificados no Minha Casa Minha Vida, a empresa responde super bem porque a empresa trabalha com um nível de qualidade melhor, então o custo-benefício deles acaba sendo melhor, então eles justamente seriam ali quem ganharia com essa maior seletividade dos projetos. Então acaba que isso mitiga o risco da geração de caixa negativa. Além disso, a gente sempre dá uma olhada na dívida. Quando a gente vê ali o custo da dívida se manteve praticamente estável, trimestre passado, e aí eu estou falando do quarto trimestre de 2018, a gente teve ali um custo da dívida de 7,94%, nesse momento agora 7,95%, então estável, e a mesma coisa com um pouquinho de redução quando a gente fala de alavancagem, sempre lembrando que a alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, que vai de 0,44 vezes para 0,43 vezes, então uma melhoria aí marginal frente ao quarto trimestre de 2018. Tendo isso aí em vista, acho a empresa uma ótima operação, porém a questão para mim é a construção civil. Quem não está exposto no portfólio à construção civil deveria pensar aí numa possibilidade de se expor. A minha ideia de como fazer isso é o quê? Primeiro porque, né, é um setor que ainda não está estabilizado, então ainda tem aí um preço descontado, o que possibilita para a gente aí um upside consideravelmente forte nos próximos trimestres, especialmente passando a Previdência, e aí tendo aí os efeitos disso e melhoria, aumento do investimento no país. Então eu escolheria dois ou três ativos desse setor que a pessoa se sente confortável, que é uma empresa que ela acha que opera melhor, e aí a escolha eu acho que é muito pessoal, é muito menos de qualidade do ativo e muito mais pessoal. No meu caso, eu estou em MRV
e Cyrela, todo mundo aqui já sabe, né? Tem as análises no canal aqui. Em segundo lugar, eu faria o quê? Um due diligence, ou seja, vamos avaliar as contas e vamos ver o que tem de errado ali, porque coisa de errado vai ter, o setor de construção está abalado ainda, e pegando esse errado, avaliar o que não mata nesse caso torna mais forte. Por quê? Porque o que não mata me dá o desconto no preço e no longo prazo se resolve. Então é encontrar empresas que tenham ali uma questão operacional que esteja mal resolvida, como é o caso dessa momentânea agora do Minha Casa Minha Vida, no caso da MRV, e fugir de empresas que tenham problemas estruturais muito grandes, que é o caso de Gafisa, PDG Realty e por aí vai, né? Então escolher ali uns ativos que tenham problemas pontuais e de preferência não recorrentes, que estão afetando o preço, mas que vão ser resolvidos aí no médio e longo prazo. E aí, a partir daí, começar a se posicionar. Eu sempre indico se posicionar paulatinamente. Por quê? Porque com essa volatilidade toda é possível que hoje você entre no ativo com um bloco seu ali e esse preço venha a cair por causa de alguma oscilação de mercado ou por causa de algum resultado que foi entendido meio negativamente pelo mercado nessa liberação agora de resultados do primeiro trimestre de 2019, e isso daí possibilita que você faça um preço médio no meio do caminho. Quando a gente fala de MRV, a primeira indicação que eu fiz foi no dia 10/12 de 2018, a ação estava cotada a 11,70 e isso era pré-cisão da Log, então ainda tinha a Log ali dentro. No segundo momento, quando foi feita ali a avaliação do quarto trimestre de 2018, a gente vê que o preço estava em 13,88, aí já após a cisão da Log, e hoje a ação está batendo em 15,68, que mostra aí, primeiro, que tem aí um crescimento consistente desses papéis de construção civil. A gente vê isso em Cyrela e em MRV, e provavelmente, se for parar para analisar, nas outras do setor também. E além disso, que o preço está muito descontado e muito fora do normal ainda. Quando a gente olha para o pulo, né, para a subida forte que ela deu só hoje, num dia só, com aquele resultado divulgado. Então, se a gente para ver isso, a minha posição aqui está do dia 26/11 ali em 12,15. Isso daí dá um ganho agora de 29% aproximadamente, mas como teve a cisão da Log ali no meio e eu acabei recebendo aquelas ações, se a gente descontar ali o pedaço que foi tirado da empresa, né, isso daí na verdade resulta em um ganho de aproximadamente 40%. Então dá para ver aí o quão descontado as empresas de construção estavam, e eu acredito que ainda estão. Não pretendo me desfazer dessa posição de forma alguma. E um bônus finalzinho aí, a empresa está com um dividend yield previsto para esse ano de 8,76%, o que é muito forte, especialmente se a gente considerar que ela vem aí numa crescente. Eu fico por aqui hoje. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até amanhã.